Antes de orar, eu estava lendo aqui as últimas palavras do Senhor Jesus antes de subir aos céus. E há umas coisas muito interessantes, né? Apesar de andar 3 anos com os discípulos, eles viram o que viram, participaram de tudo. Diz assim, que quando Jesus aparece, depois de ressurreto, seguiram os 11 para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Essa incredulidade latente que há no coração dos discípulos que andaram com ele 3 anos, agora o viram ressurreto, o viram no cumprimento do que havia dito, mas a Bíblia diz, alguns duvidaram. E aí vem o que a gente chama, a Bíblia nos mostra como a grande comissão. E é isso, somente isso que eu quero dizer sobre o discipulado. Qual é a grande comissão? É esta aqui. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Discípulo é feito, produzido. A mão de obra não é fácil. Discípulo é um investimento que requer tempo e que nenhum de nós faz um discípulo sozinho. É preciso que o Espírito Santo atue para completar a obra. Ide, portanto, é o último mandamento dele, o último, digamos, desejo, numa linguagem mais nossa. Ide, agora que eu ressuscitei, vou subir aos céus, vocês aqui, vocês vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho ordenado. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a missão fundamental da igreja é fazer discípulos. Não é só levar pessoas ao conhecimento, isso é fundamental também, mas construir o discípulo, investir no discipulado, caminhar com o discípulo, para que ele aprenda no dia a dia. Então, esse fazer discípulos levou homens de Deus, mulheres de Deus ao redor do mundo. Gente que deixou família, berço, cultura, gente que deixou comodidades, igrejas onde nasceram e que se lançaram no mundo, pelo planeta todo, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O processo de se construir um discípulo não é simples. Há coisas que nós não podemos fazer e Deus faz. E leva tempo. E cada pessoa há um tempo diferente para cada pessoa. Mas um dia esta semente vai brotar. E ali vai nascer, vai surgir algo chamado discípulo de Jesus de Nazaré. Por isso que o processo do discipulado não é fácil. Há momentos que se quer desistir, há conflitos, há dificuldades, porque é um processo, não é um ato, é um processo, não é um momento, um instante, é uma caminhada para se fazer um discípulo. E no nosso caso, aquele que faz discípulos também é feito discípulo, porque nós aprendemos uns com os outros. E hoje à noite, então, eu quero mais adiante comunicar algumas coisas que resolvi, mas nós vamos orar. Temos o privilégio, a alegria, a bênção de ter conosco, vou chamar primeiro pelo nome oficial, o reverendo Eduardo Rosa Pedreira, nome pomposo, nosso querido Badu, que marcou tanto essa turma do discipulado. E essa figura querida do país inteiro, o mundo evangélico brasileiro ama, que é Jorge Camargo. Eu digo que Jorge e outros são remanescentes de um louvor enraizado na palavra de Deus. E eu não posso olhar para Jorge como estou olhando sem lembrar do amado e saudoso Sérgio Pimenta. Como ele entregou a vida, como ele gastou a vida, como ele compôs coisas lindas também para o reino de Deus. Então é uma noite de festa, de alegria, de celebração, de gratidão e de alguns passos novos que nós vamos dar em nome do Senhor Jesus. E eu vou pedir
nesse instante, que você, Luciana, inicie esse momento orando a Deus e pedindo a bênção de Deus sobre nós. E logo em seguida a palavra com Jorge Camargo, para que ele nos leve, para que com ele louvemos a Deus. Que alegria, Jorge. Deus te abençoe. Paizinho amado, Pai querido, queria te agradecer, Senhor, por essa caminhada de 7 anos, pela vida do bispo, Senhor, e de Carmen, que tem investido tanto nesse grupo, Pai. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos derramadas, Senhor, por todas as reuniões, pela comunhão, pelo aprendizado, Paizinho. Continua conosco, Senhor, nessa caminhada, ensinando aos nossos corações, que tantas vezes são duros, Pai. Mas nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Amém, meu Deus. Eu peço por essa noite, Paizinho, pela palavra, Senhor, que o Senhor já colocou no coração de Badu, Senhor, que é tão querido realmente nesse grupo, Senhor. Pelos louvores, Senhor, que nós entoaremos a Ti, Senhor, através de Jorge, Senhor, também que já faz parte da nossa caminhada, Pai. Que o Senhor seja conosco essa noite, Pai, que o Senhor esteja conosco sempre, Pai. Nos inspira, nos guarda, nos ilumina, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jorge, a palavra é contigo. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Quero dizer da minha alegria de estarmos juntos, ainda que à distância. É sempre para mim uma honra, um privilégio poder estarmos juntos. E ouvindo o Bispo Alexandre falando sobre discipulado, me vieram à mente algumas canções. Uma delas, que eu escrevi anos atrás, fala sobre intimidade com Deus, que eu acho que, de certa maneira, retrata o significado de uma caminhada de discipulado. Eu quero fazer para vocês nessa noite. Chama-se Intimidade. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante. Viver é muito mais que apenas ver de longe. O bom é desfrutar da tua intimidade, de toda a tua paz, Senhor Jesus. Não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Que ninguém me diga como é doce a tua voz. Eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar, para estarmos juntos fim de tarde no jardim. Comunhão que embala, anelo de adorar, Senhor Jesus. Não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração. Eu quero voltar meu primeiro.
Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Uma outra canção que me ocorreu também, a partir da palavra do bispo Alexandre, foi essa coisa do abrir mão, né? O discipulado, ele demanda um abrir mão, né, de muitas coisas, uma entrega. E a canção que me ocorreu é uma canção intitulada O Chamado, que tem a ver com o chamado missionário, mas que tem a ver com o chamado também, chamado de vida, chamado de entrega. Alguém um dia ouviu o chamado, viva a fé que sempre em frente vai. O espírito leve, por Deus quebrantado, creu de coração aberto e foi. Creu de coração aberto e foi. Alguém um dia deixou seu legado. Viva a fé que sempre em frente vai. Do Espírito Santo recebe o recado. Larga a tua terra, povo, e sai. Larga a tua terra, povo, e sai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados. Rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita há muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado, creu de coração aberto e foi. Outros ficaram como compromisso de apoiar, de orar e dizer vai. De apoiar, de orar e dizer vai. Rumo aos sonhos com Deus partilhados. Rumo aos campos cobertos de flor. Para a colheita muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Alguém um dia ouviu o chamado. Alguém um dia ouviu o chamado. Alguém um dia ouviu o chamado. Amém, Jorge. E essa próxima canção que eu quero fazer para vocês é uma canção recente, intitulada Catedral do Dia. E fala sobre gratidão ao olharmos ao passado e enxergarmos a mão de Deus nos acompanhando durante todo o tempo. A catedral do dia se iluminou de cores, raio de alegria, chão dos dissabores, o som da poesia acalentou meu coração. Pelos vitrais eu via o vulto
das pessoas, a face que se erguia, um céu de coisas boas, a prece que se ouvia em forma doce de canção. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história repartida, a voz, a mesa, o vinho, o pão, e despertar do sono, e semear a paisagem, e não temer a escuridão, e repensar o tempo, saborear o vento, a mais profunda oração. Amanheceu domingo, um dia ensolarado, eu ouço um hino antigo que vem do templo ao lado, é como um velho amigo me falar de um tempo bom. É Deus quem nos convida a não ficar sozinhos, a dar e receber a mão, a descobrir caminhos, história repartida, a voz, a mesa, o vinho, o pão, e despertar do sono, e semear a paisagem, e não temer a escuridão, e repensar o tempo, saborear o vento, a mais profunda oração. A catedral de dia se iluminou de cores, raio de alegria, o chão dos dissabores, o som da poesia acalentou meu coração. E eu queria abrir, se alguém quiser ouvir alguma canção ou fazer algum pedido. Já tem uma na lista aqui. Ajuntamento, porque eu acho que tem tudo a ver com mesmo o ajuntamento virtual. É verdade, é verdade. A gente tem experimentado na virtualidade a realidade, né? A realidade do encontro, mesmo que imposto na distância, né? Que bom. Então, vem sopra sobre nós teu sopro. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador.
Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Não estou lhe ouvindo, Alexandre. Agora está me ouvindo? Agora sim. Esse louvor caiu do céu na tua cabeça. Porque esse é um dos louvores que a igreja brasileira mais canta. Era praticamente impossível um ajuntamento nacional sem que a gente cantasse esse louvor. Carmen disse que tem um pedido para lhe fazer. Eu quero pedir um que eu já cantei lá na igreja, num encontro assim, mais... Há muitos anos no seminário, logo que Alexandre se tornou reitor, e eu trouxe ele da nossa estada em Maceió, que foi na época que tu lançaste o CD, O Chamado. Sim. E eu acho que tem tudo a ver com o discípulo de Cristo. Acho que é Integridade, o nome dele. Sim. Deixa eu pegar a letra aqui, porque... Eu adoro isso quando o próprio não lembra da... Claro, não. Mas tem tudo a ver com o discípulo de Cristo, tem que ser assim. Sei, sim. Bem, querido, vá firme. Estou aqui no Integridade, peraí, estou achando. Só um minutinho. O que ele quer? Estou procurando. Tá. Achei. Opa! Faz muito tempo que eu não canto essa canção, mas vamos lá. Vamos tentar. Palavras que dão sentido ao que eu faço, com atos que autenticam o que eu digo, a marca que deve sempre andar comigo, a essência do que a Deus eu ofereço, um maior compromisso com a verdade, em passos que não desviam do seu caminho, mesmo que for preciso andar sozinho, o anseio de viver com integridade é fruto de um coração que deixa se amolecer, banhado por contrição, disposto a obedecer. É fruto de um coração que deixa se amolecer, banhado por contrição, disposto a obedecer. Aí tem a parte final. Dá-me um coração assim, ó Senhor, segundo teu. Dá-me um coração assim, ó Senhor, segundo teu. Que é fruto de um coração que deixa se amolecer, banhado por contrição, disposto a obedecer. Que é fruto de um coração que deixa se amolecer, banhado por contrição, disposto a obedecer. Nós vamos nos preparar para ouvir a palavra. Vadu, eu quero dar um testemunho da tua última passagem aqui. E você contou uma história da cidade quando você era pequeno, que você saiu com seu pai. Eu lembro que você disse que o mapa da cidade era uma cruz, porque só tinha 2 ruas. E você segurou na mão dele e você nos contou que foi o passeio que marcou para sempre a sua vida, o relacionamento seu com seu pai.
E o que me chamou a atenção é que você nos disse naquele momento que não houve uma troca de palavras. Nem você falou, nem ele falou. Os dois caminharam 50 minutos, 1 hora, de mãos dadas, sem abrir a boca um para o outro, mas a comunhão era intensa e aquilo lhe marcou. E de lá para cá eu tenho meditado várias vezes sobre isso. Como é bom estar a sós com Deus. Eu acho que um dos trabalhos mais tremendos do Espírito Santo é nos despir das nossas fantasias, das nossas máscaras, para que tenhamos coragem de ser quem somos, porque diante dele somos o que somos. O único que viveu essa realidade sem erro, sem falha, foi Jesus. Mas é um milagre de Deus que nós ensinemos uns aos outros e aprendamos uns com os outros. Então, Deus te abençoe muito, Badu. Não sei se tu continuas lá na Barra da Tijuca, naquele ministério maravilhoso, e que Deus te use cada dia mais para a glória do nome dele. E essa é uma data muito importante para nós, para mim, de uma forma muito especial, com esse discipulado, que daqui a pouco tomará alguns rumos que Deus colocou no meu coração. Então, eu quero passar a palavra a você, para que sem perda de tempo, ou sem esperar mais, você nos traga aquilo que Deus colocou no seu coração. E é uma alegria recebê-lo. Essa é a terceira vez que você está conosco, online agora, mas está, graças a Deus. Sempre que eu quero achar reuniões online ruins, eu lembro dos irmãos da igreja perseguida que não tinham esse luxo. Não tinham nada, nada, nada. E nós hoje temos essa maneira online de estarmos juntos e louvarmos a Deus. Eu quero pedir agora a quem Deus tocar no coração, que ore entregando a vida de Badu e que ele seja usado por Deus para falar ao nosso coração nesta noite. Amém. Quem quiser, ore ao Senhor agora. Pai, eu peço que Tu abençoes mais uma vez o encontro desses irmãos. Nós somos o Teu povo e para Te dar glórias estamos aqui. O alimento que vamos receber, que recebemos de Jorge, que vamos receber agora de Badu, seja boca Tua, seja mão Tua sobre nós, Senhor, para que a gente possa se fortalecer como corpo de Cristo, para que as portas do inferno não prevaleçam sobre a igreja que está sob esse ataque fulminante. Que seja assim, Senhor, para a Tua honra e glória. Amém. Amém. Badu, querido, fique à vontade. Gente, vocês me ouvem bem aí? Todo mundo me ouve bem? Vendo e ouvindo. Que maravilha. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer da minha enorme alegria e da minha honra de estar aqui, rever o Alexandre, a Carmen, rever tantos rostos aqui, alguns ainda um pouco familiares, porque os nossos encontros foram muito rápidos. Eu conversei mais de perto com o Mário aí esses dias, a gente vem trocando WhatsApp, mas eu faria questão aqui de ler os nomes que me aparecem aqui. Eu estou vendo aqui, indo aqui pela ordem que aparece aqui na minha tela, a Ana, a Lígia e o Aloísio, que estão ali no cantinho. Mário, eu esqueci o seu nome, querida. Eu não quero te chamar de esposa do Mário, eu não quero fazer isso. Você Luciana. Tem um nome. Oi, Luciana. Mário e Luciana, vejo Alexandre. Bom, Alexandre Carmen Jair, eu vejo a Ana Cecília, e o teu rosto eu me lembro de você. Ana Cecília aí? Zé Paula. Isso. José Luiz e... Elaine. Tudo bem, Heloísa, com você?
eu vejo ali Neuroclass RL. Cara, eu vou te Ronaldo falar. e Tereza. Esse aí. Ronaldo e Tereza. Olha, ô Ronaldo, eu juro que eu pensei que fosse o seu sobrenome, o que já é um processo de humilhação, amigo, porque o meu sobrenome é Pedreiro. Eu falei, o sobrenome do cara é Class. Só podia ser negócio de Badu, Graças a Deus, não, viu? Ele é Lessa, Badu. Ele é Lessa. Ah, então tá bom. Mas espera aí, mas você é irmão da Luciana? Não, porque você também é Lessa, não, Luciana, é o que eu me lembro. Eu sou Lessa Ah, do você. Senaicue. Na verdade, a Beleza. Luciana fez um upgrade. Ah, tá. Beleza. Eu vejo aqui Ana Teodora, tudo bem? Eu vejo Jeff e Kênia, beleza? Jeff, eu pronuncio corretamente o seu nome? Você sabe? Jefferson. Ah, é Jefferson. Você sabe que eu vou envelhecendo, vou ter inveja desses nomes sofisticados, porque o meu é muito sem graça, cara. Eduardo, olha que nome ali. E aí você tem Rossini Millet. É isso mesmo? Isso. Ah, tá bom. Eu tenho ali iPhone de Carmen Lins. Eu preciso de mais dados. Eu preciso de mais dados. Carmen Roberto. Vai dizer. Carmen Roberto. Ah, tudo bem. Eu Sim, vejo o Nai. sim. Tudo bem, Nai, com você? Tranquilo. Acho que a última vez que eu fui aí, no discipulado, acho que foi até aí na casa de vocês, né, Nai? É verdade, Badu, exatamente. E comemos Foi uma sim. comida simplesmente maravilhosa. Foi o Nai. Que bom. Eu vejo Eduarda e Virgínia. Virgínia. Eu vejo o Marcênio Chaves aqui. Eu vejo o iPhone de Pedro Guzmão, mas certamente não é Pedro Guzmão. Tudo bem Lena. com você? Tudo bem, Lena? Tudo bem? Romeu Jacobina. Tranquilo? Eu não vejo, mas estou vendo aí o Fred. É Márcia Tavares. Márcia Tavares, tá bom. O Jorge, prazer em reencontrá-lo também. Cristiane Siqueira, deve estar aí. Zeda, é isso mesmo? Zeda Lemos, tem um acento ali no E. E tem Kika. Kika, você me ouve? Ratacasso. Cara, eis um sobrenome belo. Veja aí, Kita Ratacasso. Eu queria ter sobrenomes assim. Acho que eu vou inventar um sobrenome maneiro aqui para mim. Gente, assim, eu não pensei numa, sei lá, uma pregação e tal. Eu pensei em conversar assim com vocês, em compartilhar algumas coisas. E, por favor, se quiserem me interromper, devem me interromper. Eu vou até tirar a palavra interromper. Eu queria mesmo que a gente pudesse bater um papo, né? Conversar. Eu queria partilhar com vocês, de maneira assim, muito livre, algumas coisas que ao longo desses anos aí eu venho pensando. Então, eu vou separando aí, eu queria falar com vocês assim umas 4 ou 5 coisas sobre Jesus, né? A gente está aí celebrando 7 anos de caminhada, de discipulado, e a pergunta né? Não é a pergunta, mas a coisa bela é que a gente está falando de discípulos e discípulas de Jesus, né? Então, acho que a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre, acho que antes dessa primeira coisa, eu tenho a impressão de que talvez uma parte muito pequena, talvez, eu não sei, uma parte pequena daquilo que se possa chamar de mundo cristão tenha de fato entendido, olhado de perto a profunda
revolução que Jesus fez. E eu queria que a gente pudesse purificar essa palavra revolução de quaisquer cargas negativas. Vamos despi-la e entender revolução aqui no sentido de reinterpretar algumas coisas que estavam lá atrás, ressignificar outras e romper com outras, né? Eu tenho a impressão, me dá a impressão às vezes, de que falta-nos, pelo menos a maioria daquilo que se chama movimento cristão e tal, falta-nos uma compreensão um pouco mais precisa, mais exata do que e quem foi Jesus. E, gente, eu falo isso com muito temor no coração, porque ao falar isso, quase que eu me coloco no lugar de estar no grupo daqueles que entenderam, né? Quando você diz assim, cara, a igreja não entendeu quem é Jesus, quem se coloca nesse lugar, quem diz essa frase, parece estar no lugar de assim, a igreja não entendeu, eu entendi. Mas eu quero ter muito cuidado de não me colocar nesse lugar. Mas observando algumas coisas na vida de Jesus, eu ouso dizer que aquilo que ele foi e fez é, como a gente sabe, uma coisa absolutamente apaixonante. E aí eu quero listar essas coisas. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o convite dele. O curioso é que Jesus fez um convite muito específico. Se a gente pega os evangelhos, a gente vai observar que o grande convite de Jesus foi: vem comigo. Ele não convidou as pessoas a se tornarem prioritariamente membros de uma igreja, pertencentes a uma religião. Ele simplesmente disse assim para todo mundo: vem comigo. E esse não foi um convite que ele fez para um grupo específico de pessoas. Não foi um convite que ele fez para pessoas especiais, para pessoas escolhidas a dedo. Jesus foi se colocando no caminho, na estrada, e foi falando de maneira recorrente: vem comigo, caminha comigo. Ou, por palavras um pouco mais conhecidas, Jesus disse: segue-me. Vem atrás e ao meu lado. Vamos fazer um caminho juntos. Esse convite, ele me fascina. Ele me fascina pela sua simplicidade, porque ele simplesmente chega, olha e diz: vem comigo. Ele me fascina pela sua extensão, porque é para todo mundo. E quando eu digo que Jesus fez esse convite para todo mundo, se você observar, assim, as pessoas que ele de alguma maneira chamou todo mundo, mas aquelas que esse convite foi registrado, são as pessoas as mais diversas. As pessoas as mais diversas. Ele chamou para si, chamou segue-me, pessoas radicalmente diferentes. E quando ele fez isso, quando ele diz assim, ó, segue-me, quando ele falou, fez esse convite para todo mundo, eu acho que aí ele estabelece a primeira ruptura. A primeira grande pancada que ele dá é porque a lógica religiosa dos seus dias, quiçá dos nossos, trabalhava assim. Você muda a sua vida e se junta a nós. Porque do jeito que você está, você não pode pertencer ao nosso grupo. Muda primeiro e se junta a nós.
Jesus inverte essa lógica de uma maneira tão brutal, porque ele faz o seguinte: se junta a mim, se junta a nós, e a tua vida vai mudar. A lógica religiosa é exatamente o oposto. Para eu me tornar membro, para eu pertencer, para eu ser tido como oficialmente daquele grupo, eu tenho que mudar. É como se a mudança fosse a condição anterior ao pertencimento. Cara, Jesus rompe com isso. Ele aparece no cenário. Ele aparece no cenário, olha para uma pessoa, olha para outra, e não pergunta onde essa pessoa está, não pergunta o que ela faz, não pergunta quem ela é, não pergunta sobre os seus sucessos ou os seus fracassos. Jesus simplesmente olha para as pessoas e faz o mais radical, o mais livre, o mais generoso convite que ele podia fazer, que é: vem comigo. Vem comigo. Vamos caminhar. Vamos andar juntos. Então, esse convite, eu queria ouvi-lo mais vezes no contexto das nossas igrejas. Eu queria ouvi-lo tantas vezes, né? A gente poder dizer à sociedade: eu represento um convite. E o convite que eu represento é: vem comigo, disse Jesus. E aí tem uma coisa muito interessante, talvez uma segunda coisa associada a esse convite, e que coisa boa que a gente está comemorando aqui os 7 anos do discipulado. Você sabe, aquelas pessoas que aceitavam o convite dele, sabe qual foi o nome que ele deu a essas pessoas? Você sabe qual foi o título que Jesus deu a quem aceitou esse convite? Jesus nunca chamou os seus discípulos de cristãos. Jesus nunca chamou os seus discípulos e discípulas, porque ele também rompe com essa lógica, no seu grupo tinha discípulas. Ele não os chamou de cristãos e cristãs. Esse é um nome que seria dado depois, não por Jesus, e que, inclusive, entra para os anais da história de uma maneira até derrogatória. Jesus chamou a quem o seguiu, a quem disse: eu vou contigo. Jesus simplesmente deu um nome. E o nome é discípulo. Você é meu discípulo. Você é meu discípulo. Dia desses, gente, eu faço uma consultoria aí para uma organização esportiva e ali no almoço, conversando com outros colegas e tal, o papo de alguma maneira foi para o lado da religião. E aí as pessoas ali e tal, eu sou isso, eu sou de igreja tal, não tenho religião, não acredito em Deus, blá, 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 blá. Aí foi passando de todo mundo, né? Aí chegou na minha vez. E ao invés de me dizer que eu era pastor, que eu era da igreja presbiteriana, ou coisa do gênero, eu simplesmente disse assim: não, eu sou um discípulo de Jesus. Vocês não podem imaginar o impacto que isso causou nas pessoas, porque elas não estão acostumadas a isso. Elas estão acostumadas a a gente se define assim: sei de que eu sou evangélico, eu sou cristão, eu sou presbiteriano, eu sou disso ou daquilo. A gente usa todas as nomenclaturas possíveis, nenhuma delas advindas de Jesus, e parece que a única que é aquela que verdadeiramente nos define e que ele escolheu assim me chamar, a gente, via de regra, termina não usando. Porque todas essas coisas que compõem a minha identidade,
outras. Se eu sou evangélico, estou dentro do mundo cristão. Dentro do mundo cristão, eu sou protestante. Dentro do protestantismo, eu faço parte de uma igreja histórica. Dentro da igreja histórica, eu ainda faço parte de um grupo que não consegue mais nem acreditar, nem dialogar com algumas coisas. Então, antes de eu ir para tudo isso, eu fico perguntando qual é a raiz daquilo que me define. E, gente, eu vou pegar aqui, ó, a tela, no canto aqui da minha tela está a Ana Lígia e a Luísa. E no canto de baixo, assim, se eu fizer a tela assim, ó, pegando aqui toda, está aqui. Eu queria assim, dizer uma coisa para vocês, e queria dizer que eu os reconheço assim também. Eu queria dizer que eu sou um discípulo de Jesus. Essa é a minha identidade. Eu aceitei esse convite de segui-lo. Se eu sou bom, mau discípulo, se eu consigo replicar a vida dele em mim ou não. Tudo isso são coisas para segundos momentos. Mas eu queria dizer para vocês que ele fez um convite, e o convite é segue-me. E esse convite diz, junte-se a mim, tua vida vai mudar. E no segundo momento ele diz assim, ó, você me seguiu? Você está comigo? Eu digo, estou. Então deixa eu te dar um novo nome. E o teu novo nome você agora é discípulo. E o legal desse conceito de discípulo, que é tão difícil muitas vezes da nossa sociedade entender, é que discípulo é aquele que não fundamenta a vida em si mesmo, né? Ou seja, eu estou seguindo alguém, tem alguém que é minha referência, alguém com quem eu caminho ao lado. Então, gente, esse convite e esse nome, já aí, ele para mim, cria enormes revoluções. Aí tem uma terceira coisa que eu queria, a essa altura, quem sabe, te perguntar. E aí eu queria perguntar mesmo, abrir aqui para a gente conversar. A pergunta pode parecer estranha, e se ela não estiver clara, vocês, por favor, me ajudem, tá? Pode falar assim, Badu, não está claro para mim, me explica melhor. Deixa eu fazer a seguinte pergunta para vocês. Vamos conversar. Vocês acham que eu ia fazer uma pergunta, deixa eu mudar. Vocês já notaram que se a gente estiver conversando aqui, sentados à mesa, estamos conversando. Vocês já notaram que se a gente mudar de lugar, a gente saiu, estava na sala, daí a gente foi para a cozinha. Vocês acham que essa mudança de lugar, ela altera a conversa ou não? É uma pergunta meio esquisita, né? Mas o que você acha? Você já percebeu isso? Alguém já tinha percebido isso? Se for levantar da mesa para tomar café, não muda a conversa, não. Não muda a conversa. Se for levantar da mesa para tomar... Mas, Mário, deixa eu te perguntar o seguinte. Pode ser que a gente não tenha notado, mas assim, a gente está sentado à mesa da cozinha. Pô, a conversa vai, daí a pouco, suponho que tem 3 pessoas. Se a gente sair da cozinha para a sala, não para tomar café, você acha, ou vocês já notaram, se muda a conversa, a dinâmica da conversa? Eu acho que a gente perde um pouco da dinâmica, do fio do que se estava conversando quando a gente estava sentado na sala. Eu acho que um pouco ele vai se perder quando a gente muda de ambiente. A gente não leva a mesma coisa igual, com aquele mesmo pensamento que a gente estava desenvolvendo sentado na sala. Beleza. Beleza. Quer ver uma outra pergunta? Vocês já notaram assim alguma coisa do tipo, vamos dizer, deixa eu pegar aqui uma coisa, deixa eu pegar uma situação. Vamos imaginar
vamos imaginar por um instante, tá bom? Jefferson, já que você notou isso aí, vamos imaginar o seguinte, não é Jefferson, é Jeff, né? Jeff, vamos imaginar o seguinte, Jeff. Jeff é muito dos íntimos, mas você já é íntimo. Ah, não, então, eu até peço desculpa, Jefferson, é o seguinte, ô Jeff, vamos imaginar que eu e você, cara, a gente teve uma briga, a gente é amigo, mas, cara, a gente teve uma briga. E aí a gente tá sem se falar, beleza? Aí vamos imaginar que o Mário e a Luciana gostem tanto da gente que dizem assim, cara, deixa eu ver se eu provoco uma reconciliação. E aí, o Mário e a Luciana falam, pô, Badu, cara, esquentou a cabeça e tal, você vai jogar anos de amizade com o Jeff, porque era o meu exemplo, eu tenho que fingir que sou íntimo seu, então eu tenho que usar o Jeff. Cara, deixa eu falar uma parada pra você, cara, Jeff, olha os anos de amizade e tal, cara, tal. E aí eu digo assim, tá bom, Mário, Luciana, tá bom, eu acho que essa história, essa coisa tá parar demais, mas eu estou com muito, eu ainda estou ferido, tal, não quero conversar com ele, intermedia. Aí o Mário Luciano vai lá e fala, ô Jeff, é o seguinte, eu conversei com o Badu, cara, vamos parar com esse afastamento. Aí o Jeff fala, pô, claro. Aí eu digo assim, ô Mário Luciana, pode dizer para o Jeff vir aqui e a gente vai conversar aqui na minha casa. Muda alguma coisa de ser na minha casa ou na casa do Jeff? Não. Nesse aspecto, eu acho que não. Não. Eu acho que a condução vai ser a mesma. A condução vai ser a mesma. Da gente se reconciliar. Quando eu falei que muitas vezes a gente está conversando na sala e passa para outro ambiente, é porque talvez o pensamento daquela conversa, né, o raciocínio talvez tenha sido um pouco interrompido. Mas da gente se reconciliar na minha casa ou na sua casa... É indiferente. É a mesma. Beleza. Não, tudo bem. A reconciliação é a mesma, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu disser assim, eu faço questão que seja na minha casa. A reconciliação pode acontecer. Mas o que vocês acham? Essa coisa de ser na minha casa, de eu pedir para ser na minha casa, pode afetar alguma coisa? Eu acho que, licença, posso chamar você de Badu, né? Por favor. Prazer. Tem dois aspectos que a gente pode avaliar nisso aí. Primeiro é se você chamou para ser na sua casa porque você se sente mais seguro em seu território. Opa! E a segunda é porque você está sendo delicado com o Jeff e está trazendo ele para a sua casa para dar intimidade, para dar, né? Para dar uma coisa mais atenção a ele, vamos dizer assim. Receber, tratá-lo bem, né? Levá-lo à cozinha, quem sabe. Acolhedor, né? Acolhedor. Perfeito. Você está se abrindo, o coração está se abrindo e está sendo... Perfeito. Raciocínio perfeito, Neuroclass. E aí, Ronaldo, deixa eu te falar o seguinte, Ronaldo, Jefferson, galera, olha que coisa interessante. Se eu chamei o Jeff para ir para minha casa, porque esse é o meu território, querendo ou não, a minha casa é o meu território, certo? O que eu acho que o Mário e a Luciana, ao perceber isso, fariam? Badu, vamos fazer o seguinte, nem na sua casa, nem na casa do Jefferson. Vamos fazer aqui, sabe por quê? Porque lá na casa do Mário e da Luciana, não é nem meu território, nem é o território do Jeff. É um território dos dois. Agora vamos para a sua segunda hipótese, Ronaldo. Suponha que eu tenha chamado para minha casa como prova de que eu estou mesmo a fim da reconciliação. E mais do que isso, vou fazer um café na cozinha. Quando chega na minha casa, Jeff, eu não aceito nem conversar na sala. Eu vou para a cozinha. Só de te levar para a cozinha, o lugar que eu estou falando já te manda uma mensagem. Mais intimidade. Isso.
Sabe por que eu estou fazendo esse raciocínio? Porque o lugar importa. Eu ouvi recentemente alguém falar para mim o seguinte, que foi aconselhado a nunca brigar no quarto. Cara, eu não brigo com a minha mulher no quarto. Eu achei aquilo tão interessante, porque ele disse assim, cara, na sala a gente briga, no corredor a gente briga, na cozinha a gente briga, mas no quarto a gente não briga. Eu falei, por quê? Eu falei, cara, porque o quarto é o lugar do afeto. O quarto é o lugar da reconciliação. Então, tem lugar para brigar? Tem. Assim como você tem ambientes onde você fala coisas e outros ambientes onde você não fala coisas. O lugar, gente, ele importa. Eu não sei se vocês notaram, o que eu vou dizer aqui não é o único lugar, mas eu não sei se vocês notaram como o lugar, aí agora eu vou arriscar, o lugar preferido de Jesus para falar as coisas, para trabalhar as coisas, não foi no templo, não foi na estrada, não foi na rua, foi ao redor da mesa. Então, pensa comigo, ele faz um convite, vem comigo, diz você agora é meu discípulo, minha discípula. E qual foi o lugar de preferência dele? Não era o lugar do discurso, não era o lugar da fala. O lugar de preferência dele era o lugar da mesa. Aqui agora, eu quero deixar um pequeno desafio aí para vocês lembrarem quantas vezes Jesus aparece comendo ou falando de comida durante a vida dele, a ponto de ser chamado de glutão. Sabe por quê? Porque, diferentemente do templo, onde não entravam mulheres, onde não entravam crianças, onde não entravam escravos, a mesa era um lugar de radical e inclusiva aceitação. Eu diria para vocês que o lugar de preferência de Jesus para fazer o seu discipulado é a mesa. E eu não tiro isso da minha cabeça, porque Apocalipse, capítulo 3:20, diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e deixar eu entrar, o que eu vou fazer? Eu vou sentar à mesa com você. Essa é a imagem suprema. Aqui agora, eu arrisco dizer uma coisa um pouco ousada. O cristianismo tem muitos símbolos. E um símbolo prevaleceu sobre os outros. O cristianismo, ou o movimento de Jesus, terminou historicamente tendo como símbolo maior a cruz. Se tivesse eu poder de influência na história, eu tentaria voltar atrás e tentaria dizer que o símbolo maior do cristianismo não é a cruz, é a mesa. Porque Jesus nunca disse: todas as vezes que vocês olharem para a cruz, eu queria que vocês lembrassem de mim. Não foi isso que ele disse. O memorial, e memorial é um ritual em memória de. O memorial de Jesus é o pão, o vinho, ao redor da mesa. É ali, à mesa, onde esse projeto de discipulado acontece. Fala, Mário. É ali, para mim, esse símbolo maior, absurdamente radical. Mas você sabe por que a gente olhou tanto para a cruz
porque parece que a gente focou demais, a meu ver, demais, no aspecto da salvação, nessa coisa de Jesus ter morrido para me salvar. E isso é fantástico. Mas, gente, o convite de Jesus não é um convite somente para, como a gente sabe, para... Esse vem comigo não é um vem comigo somente para a eternidade. Quando a gente olha em demasia para a cruz, a gente só fica com essa visão jurídica, né? Que é Deus tem uma briga conosco, alguém tinha que morrer, Jesus é o nosso advogado que pagou a nossa dívida. Essa é uma visão jurídica, penal. Parece-me que a linguagem da mesa é uma outra. Senta aqui comigo. É a mesa onde Judas sentou, onde Pedro estava, onde o pão partiu, onde os afetos foram divididos, onde o fracasso era possível. E mais, Jesus fez um convite diferente, Jesus deu a gente um nome diferente, o lugar que ele praticou esse negócio, que foi a mesa, foi diferente. E Jesus, inclusive, mudou a imagem e o nome de Deus. Antes dele, as imagens de Deus eram o Deus do Senhor dos Exércitos. Ninguém podia ver a face de Deus. Quem, porventura, chegasse perto do Deus incandescente, morria. Quem quebrasse alguma regra litúrgica podia estar sujeito a morrer de maneira fulminante, como aconteceu com uma pessoa que foi tentar segurar a arca e morre de maneira fulminante. Então, as imagens de um Deus distante, de um Deus que é o Deus da guerra, de um Deus... Todas essas imagens, nenhuma delas é reproduzida por Jesus. Jesus, inclusive, chama Deus de uma maneira que ninguém chamou até antes dele. Jesus dá um nome a Deus, que é Pai. Antes de Jesus, Deus era sempre chamado como Senhor. Jesus vem e mais. Jesus diz, Paizinho. E quando a gente vai examinar o caráter deste a quem Jesus chama de Paizinho, a gente vê enormes traços maternos. A dor dele diante de Jerusalém. Quantas vezes eu quis te agrupar como a galinha protege os seus filhotes. Jesus rompe com uma estética da distância, do medo. Onde havia distância, a mesa vem e ele substitui distância por intimidade. Quando ninguém podia ver a face de Deus porque podia morrer, ele diz, Deus está revelado na minha face. Ao contrário de ver a face de Deus e morrer, não. Se você me ver, do teu interior fluirão rios de água viva. Onde existia medo, agora existe amor. Não é isso mesmo que o apóstolo ia dizer? O amor lança fora todo o medo. Um convite para todo mundo. Ele chama de discípulo. Ele muda o lugar, rompe com a lógica do templo, vai para a mesa. Ele abraça os inabraçáveis, toca os intocáveis, acolhe a quem a religião institucionalizada tinha jogado para fora.
chama a Deus de maneira diferente, desafia a lógica religiosa, a lógica política, não se deixa capturar por nenhuma expectativa. E aí eu faço uma pergunta óbvia para vocês. Quem desafia essas estruturas do jeito que ele desafiou, qual seria a consequência lógica da sua vida? Morte. Se possível, a pior delas. E foi isso que lhe aconteceu. Se por um instante a gente pensar que a sua morte foi consequência do fato de que ele realmente propôs um novo caminho e propôs um novo tipo de ser humano, a quem ele deu o nome de discípulo e discípulo. E por fim, mas não menos importante, é o convite, é o nome, é o lugar, é a imagem. O convite vem comigo, o nome discípulo, o lugar a mesa, a imagem de Deus paizinho. E por fim, ele disse o seguinte, detalhe, hein? Vocês serão conhecidos, não pela roupa que vestem, vocês serão conhecidos não pelo sotaque, não pela cor da pele, não serão conhecidos como meus discípulos por serem homens ou mulheres, por terem ou não terem cabelo, por pertencerem a este ou aquele espaço religioso. A marca distintiva e definitiva é que vocês se amam uns aos outros. É assustadoramente simples e desafiante. Quando as pessoas olharem a maneira que vocês se tratam, elas vão dizer, eis aí, os cristãos, esse nome já não diz nada. Eis aí, os discípulos e os discípulos de Jesus. E, gente, eu paro por aqui para dizer para vocês que, para mim, uma das coisas mais desafiantes da vida, se não a coisa mais desafiante da vida, é construir relações baseadas em amor. Relações baseadas em amor. Eu acho que essa ruptura, essa ressignificação é que Jesus nos propõe. Portanto, quando a gente está falando aqui de discipulado, eu acho que vocês acertam já no nome. Certamente nos conteúdos, certamente nas relações, certamente nesses anos todos aí. Eu queria dizer que eu cada vez mais me distancio de religião e me distancio, cara, de, sei lá, eu nem me defino mais nesse grupo que se possa chamar cristão, barra evangélico, sei lá o quê. Mas cada vez mais eu continuo apaixonado pela mensagem de Jesus. Eu não sou judeu, não sou neo-judaico. Desculpa, gente, eu sequer sou lá paulino. Eu sou discípulo de Jesus de Nazaré. O meu Deus tem um nome, Paizinho. Esse Paizinho é materno.
E eu aprendi que fora da mesa, dos diálogos, dos afetos, não existe relação saudável. Eu aprendi que se ele olhou para mim e disse, vem comigo, a única coisa que eu posso oferecer ao mundo é, olha, vem comigo. É isso que ele te convida. Eu aprendi que quem ousa segui-lo pode ser que também termine na cruz. Não necessariamente para satisfazer a ira de Deus, mas termine na cruz por amar. O caminho que propus. Mas também sei que se existe sexta-feira da paixão, existe domingo da ressurreição. E, por último, eu digo um negócio para vocês. A minha imagem de céu não é nem de longe a imagem de um culto. Não imagino o céu um grande coral, cheio de louvores. O céu, para mim, está mais perto. Eu não sou um tomador, eu aprendi a tomar café, tenho até vergonha com vocês. Olha minhas crias hoje aqui, eu dei aula aqui hoje. Eu tomo Nespresso. O céu, para mim, é uma maquininha de Nespresso, um café, pode ser até a lenha, quem sabe, sentado à mesa da cozinha, dando risadas eternas com o pai, que também é mãe, sentado à mesa, eternamente. E se a gente mudar de lugar, na minha cabeça, a conversa vai continuar, porque o céu é cheio de mesas, sem cabeceira, redondas, nas quais todas as diferenças ficam irrisórias, porque a gente vai ser reconhecido e reconhecida pelo Espírito dele que nos habitou. Meus queridos e queridas, parabéns, que vocês continuem esse maravilhoso caminho e que muitas mesas e celebrações possam vir mais e mais. Muito obrigado pelo carinho, Ximenes, Carmen, Mário, Luciano, todos vocês. Muito obrigado. É uma alegria, uma honra para mim. E sempre que puder, é bom estar com vocês. Deus abençoe. Amém. 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 Amém, amém. Essa palavra veio do céu. Porque há uma coisa que é perigosa, Badu, é poder sem amor. Poder sem amor é perigoso. Mas quando o amor está acima de tudo, a gente pode tudo na presença de Deus, não é? E a única definição que a Bíblia dá de Deus é essa: Deus é amor. E eu gostaria muito que a busca nossa do discipulado, de que influenciasse toda a igreja, e, enfim, quem passasse por nós, fosse justamente esse amor. Amor que busca, que une, que chega junto. Se Deus tivesse a, entre aspas, pureza que muitos têm hoje na igreja, todos nós estaríamos no inferno. Mas ele teve um amor que fez com que se misturasse sem condenar e sem criticar. E foi aquilo que começou a transformar vidas e transforma até o dia de hoje. Por isso que eu disse a você no início, que eu lembrei lá na casa de Nailde e Elísio,
a história que você contou com seu pai. Que vocês saíram, você menino ainda, criança, de mãos dadas, nem você abriu a boca, nem seu pai abriu a boca. Mas o fato de estarem de mãos dadas, vivendo uma relação sem palavras, de amor e ternura, você disse, foi a imagem de meu pai que permaneceu para o resto da minha vida. Então, Tim Keller, quando começou o ministério dele em Nova York, em Manhattan, ele não alugou um salão, ele não partiu para um templo, ele começou em casa. Ele, a esposa, as filhas e um genro. Ali, sala, cadeira, sofá, começaram eles e hoje é a igreja, o ministério mais relevante que a cidade tem. Cresceu de forma sadia, correndo de padrões, de modelos institucionais e priorizando isso que você acabou de dizer, a informalidade santa do amor, que só o amor gera. Quando eu era menino e a gente chegava até junto de minha mãe, dizia uma coisa, uma palavra que não devia dizer, você não é nordestino, mas os nordestinos sabem, ela dizia, você está pensando que eu sou sua parceira? Era uma corruptela de parceira. Então a gente entendia tudo. E eu estou dizendo isso para dizer que Deus tomou a decisão de me ter como parceiro dele. Sabendo quem eu sou, sabendo o que eu penso, sabendo o que eu faço, sabendo dos meus pecados, decidiu e não me abandona. A igreja pode abandonar um homem, uma mulher, mas Deus não abandona. Então, a instituição, ela matou muito disso. Ela criou uma série de coisas e estabeleceu classes. Não, é o que você disse, é ao redor da mesa. A última reunião que ele teve foi ao redor de uma mesa. Quando Davi fala da agonia dele, ele fala de uma mesa no deserto, que era o conforto, o consolo dele. Na mesa todos são iguais. Então, querido, Deus te abençoe, que Deus permita que você continue levando essa palavra que é Bíblia pura, sem nenhuma lente. É Bíblia. É Bíblia. Amor, comunhão. Quando entra em instituição, precisa ter cuidado, porque o CNPJ supera o amor. E nós não somos missionários de instituição, mas do reino de Deus. É por isso que um deve amar o outro, amar a si, mas amar o outro como a si mesmo, para entender as dores, as lutas, os fracassos, etc. Deus te use cada dia mais. E quando tudo isso passar, nós vamos ter, aqui no Nordeste, a gente tem uma palavra que lá você não conhece, mas nós vamos ter a perrear. Vamos, vai ser um prazer. Para ter conosco aqui, nesse tom de intimidade, de estar ao redor da mesa. Eu estava conversando com o reverendo Carlos Alberto, que é um amigo de adolescência, e ele me dizendo, às vezes, Alexandre, de surpresa, em casa, com minha mulher, meus filhos, eu celebro a ceia do Senhor, sem nada extraordinário, para ir fixando na mente dos filhos essa ideia de comunhão. Isso chama-se fé verdadeira no Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Muito obrigado. Amém, querido. É uma alegria ter você conosco, viu? Eu não sei, acho que Jorge já saiu. Né? Jorge precisou sair, ele estava na internet do vizinho. Tá bom. Então tá bom. Eu quero aproveitar a oportunidade de dizer a vocês... Gente, eu vou deixá-los aí, porque claro, eu imagino que vocês têm assuntos aí que são próprios, mas eu queria, mais uma vez, Ximenes, Carmen, todos vocês, muito obrigado pela honra, pelo convite. Obrigada. Que maravilha, estamos juntos. Mário, prazer, Mário Luciano, eu falei mais de perto aí com vocês, mas muito obrigado, viu? Muito obrigado aí por esse papo. E a minha casa não é o meu território. A minha casa é o lugar do acolhimento. Venham todos para cá um dia também, tá bom? Amém, Madu. Um abraço, querido. Obrigada, Madu. Deus te abençoe, querido. Muito. Prazer, e use muito, viu? Amém. E abraço naquela turma lá, querida. Abraço. Queridos, nós nem temos certeza
e isso é secundário, se essa é a data que nós começamos o discipulado. A referência que nós tomamos foi a viagem que nós fizemos às 7 igrejas em Israel, no ano de 2013. A viagem que Mário atendeu ao pedido de Luciana já convertida, pediu que Mário fosse e ele estabeleceu algumas condições. Primeiro, não falar de religião a ele. Religião que ela não ia falar de Jesus. Segundo, comprou uns fones, botou no ouvido para ouvir rock e as músicas que ele gostava, dizendo assim, não me venham com esse negócio de louvor. Foi prevenido, fechado, blindado, atendendo a um pedido da esposa, mas blindado, porque, como ele diz com alguma frequência, ele tinha dificuldades enormes, não com Deus, mas com os intermediários de Deus. E voltou daquela viagem nascido de novo. Não foi uma conversão condicional, feita na base de pressões, de lugares. Nasceu de novo. E dali começou uma caminhada que dura e vai durar a vida inteira. E nesses 7 anos de conversão, é uma das pessoas com quem mais eu tenho andado e andei em toda a minha vida. Tenho sido abençoado, ele tem sido abençoado, temos aprendido um com o outro. As nossas idas para Cocílio se tornaram verdadeiras aulas de Bíblia, de comunhão com Deus. E começamos a caminhar juntos e o amor nasceu. E eu tenho por Mário, por Luciana, e falando especificamente dele, um amor muito grande pelo que Deus fez, está fazendo e vai fazer na vida dele. É aqueles que alegram um coração. Deus te abençoe muito. Obrigado. E esse discipulado tem muitos frutos, e você é um deles. Eu queria, nessa noite, depois de orar, de pensar, eu já não sou mais menino, idade, sou tricampeão de câncer, quero parar aí, não quero ser tetra, diabético, tem meu limite, o sofrimento do ministério pastoral só conhece quem passa, não adianta. É um homem que aparentemente não pode errar e erra. É um cristão como qualquer um, mas que vai aos pés de Deus, chora, e é como disse Badu, recebe a bênção do perdão. E com você eu vivi e vivo essa relação. E Luciana, recentemente, no dia do meu aniversário, eu acho que ela definiu o meu ministério com 2 palavras. 2, não foram 3 nenhuma, 2. Ela disse, ela entendeu que o meu ministério é resumido em 2 palavras, graça e perdão. E é exatamente isso. Temos que aprender a perdoar e a ser graciosos. Transportar a graça de Deus, abrir os braços para receber todos os nossos irmãos que precisam de nós, porque a Bíblia diz, um ajudou ao outro, um ao outro ajudou e disse, esforça, tem bom ânimo. E eu quero, nessa noite, depois de orar, de pensar, dizer a vocês que o discipulado continua. Pensei muito em encerrar, mas vai continuar, mas vai tomar a liderança do discipulado o nosso querido Mário Lessa. Mário vai conduzir, eu sou o capelão, o pastor, vou estar junto dele, mas eu estou aqui me arrepiando em ver a alegria que Deus me dá de ter um discípulo capacitado, não do ponto de vista acadêmico, teológico, nesses 7, quase 8 anos de caminhada, nunca ouvi julgar, condenar ninguém, emitir opiniões que discriminassem, ao contrário, vejo amor em excesso. Falamos uma linguagem que a igreja jamais falaria um com o outro, é aquilo que Badu acabou de dizer, e tenho certeza que estou colocando esse discipulado, no qual eu tenho investido a minha vida, apesar de mim, com muito amor, nas mãos daquele que Deus escolheu para isso. Siga, continue, vá em frente. Eu estou ao lado, não vou sair, estou ao lado, como capelão, como pastor,
como alguém que recebeu a sua vida e a vida de Luciana, de todos vocês, para cuidar, mas dia a dia quero ser isso que Badu acabou de dizer, menos institucional, menos formal, menos juiz, mas viver essa intimidade relacional de quem chama Deus de paizinho ou de painho, de quem é capaz de deixar uma prostituta lavar os pés e um religioso graduado dizer, se ele fosse o Messias, ele saberia quem é essa mulher. E ele sabia mais do que todos eles ali. Mas, ao contrário da santidade forjada na instituição e na hipocrisia, ele não rejeitava, ele acolhia, ele abraçava, ele colocava no colo, sendo quem é, disse, venham a mim, é aqui, é comigo. E você tem esse perfil. Obrigado. Caminho, estamos juntos, mas você não sabe a alegria do meu coração em poder dizer isso a você e aos discípulos. Que Deus me deu a bênção de ver você caminhar com esse discipulado. E eu estou junto ali para ajudar, para apoiar, para orientar e até para puxar a orelha, se for preciso. Viu? Deus abençoe, queridos. E mais alguma coisa? Você está me ouvindo? Estou. Eu agradeço, mas eu agradeço mais ainda porque essas coisas têm acontecido de uma forma muito natural. Natural. Você nunca me fez pedidos que me constrangesse e eu nunca lhe fiz pedidos que lhe constrangesse. Amém. Tudo foi feito em torno da mesa. Tudo foi feito em torno das mesas de café lá. E eu acho que se eu não tivesse sido discipulado nesses últimos anos, esses últimos 7 anos por você, talvez eu não tivesse tido forças para destruir os muros dessa visão preconceituosa que eu construí contra a igreja. Não contra Deus, mas contra os intermediários. E eu tenho dito também hoje, com mais maturidade, que na sua sabedoria ele me fez ser um intermediário. E eu digo isso hoje com temor e com tremor, porque se eu me apresento hoje de forma bem à vontade para assumir essa missão ao seu lado, é porque eu estou disposto a ser um servo do Senhor, o maior servo desse grupo, para que vocês todos possam se edificar, para que esse legado, vejam, isso eu acho que é uma mensagem importante. Nós estamos aqui recebendo um legado supradenominacional, um legado sem a contaminação da religiosidade, e que, apesar das nossas próprias carências, dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios preconceitos, está nos fazendo cristãos, não, discípulos melhores. Discípulos melhores. Eu, hoje, me olho e olho para trás. Na tarde em que eu ouvi, talvez muitos não saibam isso, mas na tarde em que eu ouvi uma voz me dizendo: tire o seu casaco e dê para ele, foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus na minha vida. E, assim, no Monte das Oliveiras. Exatamente. De forma inconfundível. É claro que na minha vida eu já devo ter ouvido a voz de Deus, mas eu não reconhecia. Mas naquele dia, diante do frio, e eu ouvi essa voz me dizendo: tire o seu casaco e dê para ele. E olha que eu relutei 3 vezes. Eu não dei na primeira vez, não. Eu relutei 3 vezes. Estava frio. Estava frio. Eu entendi que ele estava realmente me chamando para alguma coisa diferente na minha vida. Porque eu não me importo em entender. Eu estou convicto que o que me segura hoje é o meu crer. Amém. Eu trabalhar Amém. com ansiedade para isso. Eu agradeço a sua confiança, meu bispo, meu líder espiritual, meu pastor e meu amigo, viu? Eu acho que é uma coisa para fazermos juntos, porque a responsabilidade é grande, todos são pessoas já com estrada, maduros, e eu espero, sinceramente, não atrapalhar o crescimento de vocês. Amém. Amém. Eu já lhe contei que há muitos anos eu atravessava a ponte Rio-Niterói com Caio. Isso aí no 1982, 83, num táxi.
Começamos a conversar e o motorista, uma hora, um senhor olhou para trás e perguntou para o Caio: o senhor é pastor, não é? Ele disse: sou. E não disse mais nada. E lá para as tantas, o Caio perguntou a ele: o senhor tem algum problema com igreja, com Deus? E ele disse uma coisa que, quando eu vejo você, me lembro e nunca mais vou esquecer. Ele disse: pastor, o meu problema com Deus é zero, não tem nenhum problema. Meu problema é com igreja, que você chama de intermediário, é com a instituição. E eu nunca mais esqueci daquilo. Por isso que eu lembrei a história de Tim Keller, que começou a hoje maior, mais relevante igreja de Nova York no sofá de casa. Ele, a mulher e Tito, 3 filhas e um genro. Eu não gosto de citar nomes, porque normalmente eu acabo esquecendo alguma coisa importante. Quer dizer, na verdade, eu sou fruto do seu discipulado, assim como eu sou fruto dos joelhos do pão da minha esposa. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá certo? Ela, depois de muito tempo insistindo no entender, ela simplesmente creu, ajoelhou-se e as coisas aconteceram. E eu tenho vários outros influenciadores da minha vida nesse grupo, tá certo? Algumas mulheres, Duda e Kika, que são as pessoas que eu ouço muito a parte teológica. Eu tenho Elô, eu tenho a amizade do almoço, que eu tenho aqui vários irmãos que estão hoje. Eu tenho um que começou a cuidar de mim, que hoje a barriga dele está enorme, que é Zé de Paulo, tá certo? Ele foi meu dirigente de decúria, tá certo? E hoje a gente tem uma caminhada de irmãos na fé que, quem diria há 7 anos atrás, né? Eu tenho vários e vários exemplos aqui, eu não queria citar não, porque tem muitos que eu amo e eu não quero ser injusto. Mas cita a Alessandra, porque senão ela vai ter um troço. Veja, aí tem também, essa é válida durante a minha resistência, durante a derrubada dos muros, 2 pessoas eram extremamente insistentes para que eu fizesse cursilho. E eu não me via, dentro da minha justiça própria, com a menor necessidade de passar por aquela lavagem cerebral, certo? E ela toda vez ligava, e eu brigava com ela, brigava com o Romero, brigava com ela, brigava com o Romero. No entanto, quando eu subi no domingo a ladeira de Aldeia, que o sinal do celular pegou, a primeira pessoa que eu liguei foi para ela e para Romero, para agradecer pela insistência. E assim, cada um de vocês, de sua forma peculiar, tem me ajudado a ser um cristão melhor, não, um discípulo melhor. Eu vou me firmar nessa expressão, um discípulo melhor. Não quero mais me apresentar de outra forma, como um discípulo de Jesus. Amém. Obrigado a todos. Amém. Olha, queridos, isso aqui é uma Bíblia. Olhem todos para aqui. Eu não brinco com isso aqui. Então, eu quero dizer a vocês com a mão sobre a Bíblia. E Deus é testemunha. Amo todos vocês. No sentido bíblico do amor, que é querer o bem de cada um. E procuro dar o que eu tenho e receber o que eu não tenho de cada um de vocês. Receber de cada um de vocês o que eu não possuo. E ontem, esses dias, eu me dediquei a ler Romanos. E vendo aqui, olha o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 15. Portanto, cada um de nós agrade ao outro, ao próximo. O mundo diz agrade a si mesmo. Paulo diz agrade ao outro, no que é bom para edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, assim como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. As injúrias do que ultrajavam Zé Luiz, Zé de Paula, Mário, qualquer um de vocês, eu estava vendo Marcênio ali, a Luísa, todos. As injúrias que nos ultrajavam caíram sobre ele. E ele diz à igreja, aos romanos, façam a mesma coisa. Absorvam, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo o Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis a Deus. Portanto, preste atenção,
Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também, do mesmo jeito, no mesmo grau, no mesmo nível que Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Cristo tinha todas as razões em nós para não nos acolher, mas nos acolheu por amor, não por merecimento. Eu fico preocupado com pessoas que, à medida que começam a achar que estão tendo poder, começam a rejeitar os fracos, os caídos, os necessitados. Olha o que Paulo diz: acolhei-vos uns aos outros do mesmo jeito, no mesmo nível, no mesmo grau que Cristo nos acolheu. Não há nenhum cabelo de mérito em nenhum de nós para Cristo nos acolher, mas Ele nos acolheu. Paulo diz: façamos a mesma coisa. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas. E ele segue dizendo: louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar. E se vocês tiverem um tempo, leiam isso, o que ele escreve nos capítulos 15, 16, no último capítulo de Romanos, de 16 de Romanos, que é um dos mais lindos da Bíblia. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, preste atenção. Ele está falando a convertidos. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, rotula divisão como escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, e sim a seu próprio ventre, ou seja, ao próprio ego. Era uma expressão regional. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. E ele vai: e o Deus de paz em breve esmagará de vossos pés a Satanás. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jason, Sosípater, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo. E ele termina dizendo: àquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, sempre as escrituras, para obediência por fé ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Logo em seguida, começa a carta aos Coríntios. É coincidência? Não é coincidência. Porque a igreja em Corinto era exatamente o que ele não queria que fosse. Era uma igreja onde havia carnalidade, era uma igreja onde o amor esfriou. Ele diz isso nos primeiros 5 capítulos. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas não tinha um fruto. Se vocês casarem a carta aos Romanos com 1 Coríntios, com oração e sinceridade, nós vamos ter agora, eu me incluo, um diagnóstico da nossa vida, não da do outro, mas da nossa vida. E vamos entender que no reino de Deus, poder é para servir. Amém. Poder é para servir. Poder é capacidade para obedecer. Leiam, se puderem, os 3 últimos capítulos de Romanos e os 5 primeiros de 1 Coríntios. Amém? Amém. Amo vocês. E a caminhada continua. Ministério não é fácil. Hoje eu entendo, depois de 47 anos, porque eu encontrei meu pai em lágrimas algumas vezes. Mas as compensações do ministério, não há no mundo quem entenda, senão quem vive. Quando você percebe que levou uma alma a Cristo e que ela vale mais do que o mundo inteiro, a compensação chega. Orem por mim, orem por Carmen, pela nossa família, para que Deus tenha misericórdia da minha vida, da nossa vida, e que nós sejamos discípulos de Jesus.
imitadores dele, não de fulano, de ciclano, nem de beltrano. Agora, só pode imitar Jesus quem lê e conhece a vida dele, para saber como ele reagia, como ele fazia. É isso que Badu acabou de dizer. Jesus nunca entrou perto do Santo dos Santos no templo. Ele entrou no templo uma vez, mas ele ia só até o átrio. O átrio era a parte externa. Jesus entrou numa sinagoga 2 vezes na vida. O ministério dele não foi para estabelecer instituições, foi para salvar vidas. Para isso ele foi onde foi, falou com quem falou, viveu o que viveu, morreu como morreu e ressuscitou e voltará. Ser discípulo de Jesus é isso. Ser discípulo dele é não ser juiz nenhuma vez na vida, com cuidado com quem se acha com poder, mas julga. Discípulo recebe poder para ser testemunha. Amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Pentecostes, e sereis o que? Minhas? Testemunhas. Vamos caminhar. Vamos continuar caminhando. Eu estou com vocês, junto, estou no discipulado, sou capelão, pastor, não abro mão disso, porque é uma das grandes alegrias da minha vida. Mas me sinto feliz em, nessa noite, poder transferir para alguém que já nasceu de novo sob nova orientação. E que na caminhada nesses 8 anos, de uma maneira informal, para religiosos até irreverente, num linguajar nada religioso, aprendeu e tem aprendido o que é ser um cristão, um servo de Deus. E eu sonho em pôr a mão sobre ele como presbítero da igreja do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. 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 7 anos, não são 8. 7 anos. E olha, eu sei que o que no fundo, lá no fundo, que ele quer é que voltem os encontros e os jantares e as comilanças. São jantares. Mulher falou, complica, né? Querido, dá pena concluir, mas alguém tem mais alguma coisa, quer falar? Fique à vontade, estamos aqui, estamos ao redor da mesa, sem formalidade. Ontem eu estava lendo, Tiago, vou te dar a palavra, Aninha. Ontem eu estava lendo a carta e Tiago diz assim: se alguém entrar na vossa reunião, num culto, com anel no dedo e receber tratamento diferente, em outras palavras, de um mendigo, e leiam o resto, que vocês vão aprender o que é. Eu tenho dito, hoje a igreja quer andar por onde ele não andou e não quer andar por onde ele andou. Quer frequentar os ambientes que ele não frequentou e não quer ir onde ele foi. E é isso que nós precisamos corrigir com decisões e Bíblia aberta na mão. Pronto, Aninha, tu? Quem pediu? Quem? Quem? Pronto. Quem? Pode falar. Primeiramente, que alegria estar aqui, estar nessa mesa, estar com o nosso discipulado, estar ouvindo essa palavra tão doce que veio do céu através de Badu. Que alegria, Mário, receber você como agora o responsável, o coordenador. Eu fico muito feliz e a gente fica muito feliz e que a gente possa aprender mais e mais e ser conduzido em amor por vocês, né? Porque vocês são um. E queria dizer, Bispo, quando o Badu estava falando aqui, e aí ele trouxe todas essas questões da mesa, do amor, da partilha, do discípulo, do lugar, né, do que você recebe, me veio muito fortemente na mente a questão do saciar, né? Porque mesa, além de tudo que ele colocou, é lugar de saciar necessidade. Sim. A gente recebe para saciar aquilo que a gente precisa. E essa necessidade que a gente tem quando está na mesa, ela é vital. E essa mesa, ela faz isso. Esse discipulado tem feito isso nas nossas vidas, porque é o alimento mais necessário para a alma.
E ontem, interessante que a Aninha pode estar lembrando, não sei se lembrou, e Zé de Paula, nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos fisicamente. Já fazia muito tempo, como muitos de vocês que a gente não encontra há muito tempo, a gente conseguiu sentar numa mesa para jantar, e a gente estava com fome. Falando de amor. E a gente sentou ali e ficamos ali acho que umas 2 horas, porque o restaurante teve que fechar e expulsou a gente. E a gente tá alterador, tá fechando o restaurante. Foi um momento tão maravilhoso que me trouxe à mente, assim, porque ali a gente conversou de amor, de saudade, de saudade, de como o outro tá. E Zé trouxe, inclusive, no momento lá, a palavra de Deuteronômio 31:6, a gente, quando chegou em casa, foi meditar, e que Badu mencionou hoje também, que fala sobre que o Senhor, ele vai levar a gente, né, aonde ele prometeu, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente até desvia do caminho que ele deu, porque ele conhece o nosso coração. Então, quando ele conhece o coração e sabe que o nosso coração é dele, mesmo sabendo que a gente é falho e que a gente erra, ele sabe que a gente vai errar, né? É tão lindo o que ele faz com a gente, esse amor que a gente não merece, nós somos indignos, mas ele prometeu e ele vai levar a gente até lá. Em outras palavras, o que o Badu trouxe, a gente estava lembrando assim que veio à mente. E aí quando chegou em casa, como a gente teve que foi embora, a Aninha estava dizendo, Kênia, foi tão bom, aquela conversa, a gente chegou com a sensação de que dava para ter ficado umas 4 horas ali. A gente queria ficar mais, porque é justamente isso, é mesa, é amor. E assim a gente entende esse discipulado, e assim a gente deseja voltar, e assim a gente te agradece também, meu bispo, porque é como Badu colocou, esse é o alimento da mais preciosa qualidade, que não tem preço, e como o Mário falou, é um legado para a vida. Então, Deus o abençoe, obrigada, que Deus abençoe a todos nós, meus irmãos, todos vocês, a gente está com saudade, e que Deus te use muito, Mário, a gente está junto, viu, Mário e Lu? Amém. Amém. E como o Badu acabou de dizer, queridos, a igreja não é parede. Uma vez a gente ia passando de carro, me desculpe citar o Caio, mas vivi anos de ministério com muita intensidade, e em Copacabana, e o trânsito engarrafou, e ele olhou para mim assim, eu digo, o que foi? Algum problema? Ele apontou para uma árvore, tinha uma menina, uma mocinha, agarrada com a árvore aos prantos, chorava. E ele deu um jeito de parar, foi lá, era uma judiazinha, uma menina judia, completamente perdida na vida. E ele a amou ali, falou do Senhor Jesus, no meio da rua, a igreja estava ali. Hoje ela é membro da Igreja Presbiteriana Betânia, na cidade de Niterói. Outra vez passamos e havia um mendigo, ele olhou para mim, o sinal fechou, ele olhou para mim e disse, está vendo aquele homem ali no chão, um trapo? Ele disse, é a imagem e semelhança de Deus. Nem ninguém no mundo faz, ele até citou essa indústria tal, as mais poderosas do mundo não criam nada à imagem e semelhança de Deus. Ali, sujo, caído, imundo, é a imagem e semelhança de Deus. Então é isso, a igreja em todo canto, é o que nós queremos ser. E ao invés de sermos juízes uns dos outros, sejamos o braço que acolhe, a mão que afaga, a doçura do perdão. Perdoar não é concordar com o erro, é amar apesar do erro. Amém. Deus nos abençoe. E nós vamos encerrar com uma palavra de oração. Obrigado a todos. Agora eu tive a oportunidade de ver todos. Zé Luiz e Elaine, é a primeira reunião que eles frequentam do discipulado. Agora vão caminhar conosco, estarão junto conosco. E sejam bem-vindos, queridos, viu? É uma bênção ter vocês conosco aqui. Amém. É uma bênção estar aqui com o senhor e com todos eles aí. Amém. Nossos irmãos. Amém. Muito felizes e hoje fomos abençoados com essa palavra do pastor Badu. Então, Deus nos abençoe a todos. Vamos orar encerrando. Que Deus nos dê uma noite boa, um sono restaurador e que sejamos testemunhas e expressões do amor de Deus na vida de todos, uns dos outros e na vida dos que não sabem nem de longe o que significa isso. E não exagero em dizer
que uma grande parte dos que são mais feridos e precisam de cura estão dentro das próprias igrejas. Eu estava vendo o Kika ainda agora, não sei se ela ainda está por aí. Nós fomos muito amigos de um tio de Kika, pastor em Brasília, há muitos anos. Ele era a base da Vinda em Brasília. E eu digo que esse mundo é pequeno. Chega a gente aqui para encontrar uma sobrinha dele, reverendo Adail. Reverendo Adail. Então, esse discipulado, eu tenho certeza, no meu coração, que daqui vão sair pessoas que vão entender e transmitir o que significa ser discípulo de Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Vamos orar. Curve a cabeça. Te louvamos, Pai, por essa noite, por esse ambiente gostoso, pela comunhão, pela unidade, pelo teu amor. E pedimos que, por misericórdia, nós sejamos repetidores desse amor na vida de quem não merece, principalmente. Daqueles que são repudiados pela instituição, daqueles que são repudiados pelo orgulho espiritual, daqueles que são rejeitados pela pretensa perfeição de outros. Que nós sejamos aquele que vai, aquela que vai, que curva-se, que acolhe, que abraça o imundo, que beija o imundo e que diz, venha, tem um lugar para você. Faz com que cada um de nós sejamos isso. E nessa nova etapa da caminhada deste discipulado, te louvando por cada um, pedimos a tua bênção sobre a vida de Mário e Luciana. Que tu uses Mário para ser transmissor e repetidor na vida de muitos do que tu tens feito na vida dele. É assim que oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Boa noite. Ó, Duda. Boa noite, amém. Boa noite, Amém. gente. Amém. Beijo, Boa noite. saudades. Saudade. Boa noite, pessoal. Foi ótimo. Deus abençoe.